Fala pessoal, tudo bem com vocês, gente? Tudo certo? Bom, passando para atualizar informações do Internacional e o mercado da bola do Inter que não para. O Inter tem uma reunião agendada com o empresário para resolver duas situações. Daniel de saída, Pedro Henrique renovando, como é que vai funcionar essa renovação do Pedro Henrique? Jean Lucas, meia do Mônaco, é o grande sonho do Inter para o meio-campo de 2023. E por que o Inter descartou tão fácil a possibilidade de repatriar Charles Arangues, que está saindo do Bayer Leverkusen? Eu te conto tudo isso depois da vinheta. Bem, gente, vamos trocar uma ideia então, afinal as coisas seguem acontecendo, né? No Internacional, jogadores podendo chegar, jogadores podendo sair, e eu quero conversar com você sobre algumas situações importantes. Eu vou começar falando sobre jogadores que têm contrato com o Internacional e que ainda não definiram o futuro. Dois nomes em especial. O primeiro é o goleiro Daniel, que eu já venho falando aqui há um bom tempo, né, sobre a possibilidade dele deixar o Internacional, dele tomar rumo, né, perdeu bastante espaço, eu diria que dos jogadores que iniciaram a temporada em 2022, lá naquela vitória em Caxias do Sul contra o Juventude, 2-1 lá, com gol do Maurício, gol do Yuri Alberto, o Daniel naquele momento era um titular absoluto, e ele estava voltando pro gol do Inter depois de ficar fora da reta final do Campeonato Brasileiro com uma fratura na costela. Perdeu bastante espaço, né? Hoje é um jogador que o torcedor não faz a menor questão de ver como titular e por tudo que envolve o contexto Daniel neste momento, né? Vamos lá. Falhas importantes no Campeonato Brasileiro e na Copa do Brasil e no Campeonato Gaúcho, as declarações recentes, né, de familiares do Daniel em relação à torcida do Internacional, então é um cara que está sem ambiente. E, ao mesmo tempo, né, a gente vê um goleiro como o Kehler se destacando e fazendo grandes defesas aí dentro do Campeonato Brasileiro. Haverá uma reunião nos próximos dias, se é que não vai acontecer nesse final de semana, do empresário Michael Portela com a direção do Internacional. Para quem não conhece o Michael Portela, ele tem 3 jogadores do Inter como clientes. Daniel, Pedro Henrique, inclusive fechou agora, né, com o Pedro Henrique, depois daquele rolo todo, né? Foi oferecido pro Flamengo, tem proposta do São Paulo, a direção do Inter deu um toque e ele acabou assinando com outro empresário, no caso o Michael Portela, e também o René, né, lateral esquerdo, pertence a este empresário. Sobre o Daniel, o empresário estava fora do país, né, buscando ofertas pelo Daniel, e ele deve colocar na mesa da diretoria situações que o Daniel tem para o futuro. Algum empréstimo, alguma venda definitiva. O Inter lá atrás, antes de estourar, né, aquele comentário da esposa dele nas redes sociais, tinha como ideia receber um valor importante pelo Daniel. Uma coisa de 2, 3 milhões de euros. Eu acho muito difícil que aconteça, né? O Inter, não sei se não chegar nesse valor não vai liberar, até porque a gente entende o desejo do jogador de deixar o clube também, respirar novos ares, sair do Brasil, né? Afinal, ele tá dando prioridade para o futebol do exterior, ele foi procurado agora recentemente pelo Vasco da Gama e foi informado o clube carioca de que, olha, o Daniel tem pretensões fora, né, do Brasil, jogar, quem sabe, na Europa ou no futebol asiático. Então, essa situação é uma das primeiras que deve se resolver, afinal está tratando de um jogador reserva aqui que também quer tocar o seu futuro e o Daniel não deve ficar. Outra pauta desta reunião do Inter com o Michael Portela é sobre Pedro Henrique, o jogador que chegou este ano, né, com grande desconhecimento, com grande dúvida sobre ele e acabou sendo um dos principais, se não o principal jogador do Inter em 2023. O Pedro Henrique, ele tem várias ofertas para deixar o Inter. Já falei aqui, né? Flamengo sondou e muito por conta, né, do Dorival Júnior, que é um cara que já queria levar ele pro Ceará num outro momento, se falou também no São Paulo, no Atlético Mineiro, mas o fato é que o Pedro Henrique tá muito feliz aqui. Eu conversei agora com o Pedro Henrique, né, na terça-feira, quando rolou a premiação dos melhores do futebol gaúcho, promovido pela SEG, ele disse, olha, por mim, pelo meu staff, eu fico, eu quero ficar, tô feliz, tô adaptado, é o time do meu coração, fiz muito esforço para estar no Inter e é uma questão de ajuste. Afinal, ele veio, né, com o salário base,
fez uma temporada muito boa, fez por merecer um aumento e, claro, teve algumas sondagens. Isso é normal em qualquer emprego, né? Tu é um bom profissional, tem sondagens de outras empresas, tu quer ficar, mas tu quer uma valorização dentro do teu ramo aí, né? O Pedro Henrique não é diferente. Então, isso deve acontecer, ele deve ganhar um aumento e ficar no Internacional de contrato renovado, pelo menos é o que se espera. Lembrando, o contrato do PH com o Inter é até 2024, metade de 2024, então há essa segurança também, caso não haja acerto. Se porventura, né, aquele 1% de chance dele sair, alguém teria que compensar o Inter financeiramente, não é para tirar de graça do Internacional, como seria daqui a pouco com o Moledo, né? Se acabasse o contrato, ele não precisava renovar, só ir embora, valeu, mas acabou renovando até o final de 2023. Sextou hoje, né, com S de Sense Motel, Motel Sense, suítes novas, modernas. Então, o teu sextou pode ser diferente hoje, né? Então, faz o seguinte, vou te dar a dica. Cupom COLAR10 no Motel Sense, tu ganha desconto na reserva, então já te agiliza agora para de noite ou no sábado fazer aquela presença e tu pode reservar no link que está aqui na descrição do vídeo. Faz isso, tá? Vai por mim que vai dar bom. Quero falar, gente, sobre o sonho de consumo do Inter na temporada de 2023. Todo mundo sabe que o Inter busca meio-campistas. É claro que é uma obsessão nesse momento por centroavantes, né, por possibilidades de um camisa 9 de respeito para a Copa Libertadores, mas a gente sabe que o setor de meio-campo do Inter foi bastante prejudicado. Gabriel teve uma lesão de joelho, o Lisieiro já foi, o Edenilson tem possibilidade de jogar no Santos no ano que vem, fora o resto, né, de possibilidade de venda do Maurício, do Johnny, por aí vai. O Inter entende que precisa reforçar. Nas vezes que a gente conversou com o Mano Menezes, ainda quando o Gabriel estava 100%, ele dizia que o volante ideal para ele era o Gabriel com um pouquinho mais de altura, né? Ele entende que precisa de jogadores de estatura, jogadores fortes fisicamente, jogadores mais entroncados, de disputa no meio-campo, e um sonho que o Inter tem se chama Jean Lucas. Esse nome está no radar e não é de hoje. E existe uma possibilidade real dele deixar o Mônaco nesta janela. O Inter está interessado. O Santos até chegou a consultar alguma situação porque ele é formado na base do Flamengo, mas se destacou mesmo no Santos, onde ele conseguiu uma vitrine para ser vendido para o futebol europeu naquela campanha do Santos em 2019 com o Sampaoli, se eu não estou enganado. O Jean Lucas, ele tem 24 anos de idade, é um jogador jovem e guardem esta informação com vocês que vai ser importante na sequência no próximo assunto. E ele está com o desejo de deixar o futebol francês. 1,79 de altura, 24 anos, meia central, tá? O Inter vai fazer um esforço por esse jogador e vocês vão ouvir falar no nome do Jean Lucas ainda nesta janela, eu estou avisando vocês. Charles Arangues, eu prometo que não vou falar sobre negociação do Arangues, tá? Porque o Inter descarta contratar este jogador, mesmo que neste momento ele já possa assinar um pré-contrato e chegar sem custo na metade do ano ou usar esse pré-contrato como barganha para que ele fique livre do Bayern já em janeiro. O Inter entende que o Arangues, neste momento, por tudo que rolou já nas últimas janelas, né, a questão com o André Curi, a renovação que ele fez com o Bayern em alguns momentos, é um jogador de 33 para 34 anos. E o Inter já fez alguns investimentos nesse sentido, em Tyson, nas renovações do Edenilson, e entende que precisa de jogadores com mais ambição. Jean Lucas, com 24 anos. Pedro Henrique, que veio querendo dar certo no Brasil. Wanderson, que ainda nunca tinha jogado no futebol brasileiro. Bustos, né, jogador de lado de campo, né, que veio para um grande clube na carreira. Sabe, esse tipo de situação é que o Inter deve investir. Jogadores com fome, jogadores com vontade de dar certo, de crescer. O Arangues é visto como um jogador já consagrado. Quase 10 anos de Europa, seleção, reta final de carreira, talvez não seja o aporte que o Inter vai fazer nesse momento. Mesmo que não tenha um custo, né? Seria um custo mais de salário e luvas, que também é um custo bem elevado para contratar um jogador do nível do Arangues e por isso ele não será jogador do Internacional. Beleza? KTO.com, te registra lá usando o cupom COLAR, vai ganhar 20% de free bet e tu ainda tem a possibilidade de participar do bolão da KTO, tá? Aproveita que até a estreia da Copa. R$5 pode virar 500 mil em free bet. Então te registra lá, dá aquela brincada, tem NBA, tem NFL também rolando, tá tudo disponível lá na KTO. Fechado? Aquele abraço, gente. Tamo junto, a gente se vê. Deixa o like e te inscreve
Tchau!